Que assim seja. Graças a Deus, mais uma vez aqui na Casa Espírita. Feliz pela oportunidade de nos reencontrarmos neste novo momento para fazermos as nossas orações, falarmos dos temas do Evangelho de Jesus dentro da ótica da inteligência que a doutrina espírita nos oferece. Mas as nossas mentes, a nossa curiosidade, leva-nos ao tempo e nós retornamos e ficamos a imaginar como seria aquela região, aqueles lugares onde Jesus esteve frequentemente fazendo as suas pregações, encontrando aquelas pessoas, ensinando aquelas pessoas, trazendo a elas um alívio muito grande nos corações, principalmente aqueles mais sofridos. E aqueles que eram os mais sofridos, certamente eram aqueles que se sentiam endemoniados. E assim, Jesus, encontrando todos eles, estendia suas mãos, magnetizavam aquelas pessoas, e de um momento para outro, todos estavam curados. Então nós perguntamos, por que é que nós não conseguimos fazer isso? Como é que nós, depois de 2000 anos, conhecendo aquilo que nós já conhecemos, ainda permitimos que os nossos irmãos, que nós chamamos que endemoniados, ou nós chamamos de obsidiados, ou nós chamamos de sofredores, como é que eles ainda se encontram nessa situação, depois de 2000 anos, como se nada tivéssemos aprendidos no decorrer desse tempo? E então, muitos dos seus apóstolos via Jesus estendendo as mãos, curava as pessoas. Eles iam fazer a mesma coisa e não conseguiam, mesmo Jesus tendo dito a eles que tudo que ele fizesse em nome de Jesus ou em nome de Deus, que se encontraria ao alcance de todos eles fazerem aquelas mesmas curas. E alguns experimentavam, tentavam, às vezes conseguiam, às vezes não conseguiam, e de uma certa maneira ficavam entristecidos, sentiam-se fragilizados, porque será que curou uma vez e não curava as outras? E eles ficavam compenetrados, lutavam consigo mesmo, sentiam-se diminuídos e gostariam de saber por que não acontecia. E Jesus explicava que não bastava pura e simplesmente estender as suas mãos sobre as pessoas enfermas, sobre as pessoas, digamos, obsidiadas, sobre pessoas que estavam fragilizadas ou que estavam recebendo influência de um irmão mais trevoso, oriundo de vibrações negativas, vibrações inferiores. E então Jesus lhes disse, tem que trazer consigo mesmo o reino de Deus nos seus corações. Mas eles são nossos inimigos. Assim eles pensavam. E Jesus carinhosamente lhes dizia, lhe orientava, esclarecia, que mesmo aqueles irmãos que naquele momento traziam uma enfermidade psíquica, hoje nós entendemos isso, aqueles outros irmãos, eles não entendiam que aqueles irmãos que ocupavam naquele momento, que fragilizava e enfermizava aqueles outros irmãos de maneira psíquica, também eram filhos de Deus. Mas como, Senhor? Eles também são nossos irmãos? Sim, são todos filhos de Deus e de uma certa maneira, onde quer que estejamos, precisamos compreender que Deus estará conosco sempre. Mas então por que eles têm essa enfermidade? Jesus dizia que com o passar do tempo eles poderiam compreenderem aquela situação. E hoje passaram-se mais de 2000 anos e nós queremos compreender porque acontece com determinados irmãos
algumas circunstâncias que de uma certa forma colocam-nos amedrontados daquela situação, ao invés de procurarmos o auxílio, ajudá-los nas suas necessidades mais íntimas, o que nós fazemos? Nós fugimos. Nós achamos que não poderíamos fazer nada e que aquilo seria um caso de hospício, seria um caso de um tratamento de força nas casas apropriadas para essas circunstâncias. Não. Evidentemente que existem irmãos extremamente comprometidos com o seu passado, que trazem consigo débitos enormes e que dentro desses débitos ainda não conseguiram trabalhar com essa situação. Ou seja, acham que são vítimas. Talvez no momento sejamos vítimas, mas e o nosso passado? O que aconteceu conosco para que nos colocarmos como extremos devedores de uma circunstância que nós não conseguimos aliviar nesse momento? As nossas forças fragilizadas não nos permitem ainda solucionarmos essas dificuldades, e vocês sabem e todos nós sabemos os motivos. Não carregamos dentro dos nossos corações a chama acesa do amor e da fraternidade, e também não trazemos conosco a chama acesa da fé, da confiança, porque todo o bem que nós pudermos fazer, se nós verdadeiramente colocarmos nas nossas mãos que estamos fazendo isso em nome de Deus, em nome dos benfeitores amigos, e que esse entendimento em nós é sincero e é verdadeiro, certamente as nossas forças se multiplicarão, colocando-nos nas condições de realmente esclarecermos e afastarmos do sofrimento aqueles irmãos que passam por esses problemas, de uma certa forma, que os envergonham, que os deixam em condições vexatórias, e nós ficamos com medo de nos aproximarmos desses irmãos, porque não sabemos ainda como administrarmos essas circunstâncias, essas situações, porque também nos faltam fé, coragem, comprometimento e idoneidade moral, para que tivéssemos condições também de estendermos as nossas mãos, realizarmos uma oração sincera e verdadeira, e que mentalmente pudéssemos dialogar com estes irmãos, que também são nossos irmãos, mas que buscam nas suas vítimas de hoje o cumprimento dos deveres que lhes foram tirados num passado não muito distante. Então, assim, nós ficamos fragilizados, nós perdemos a confiança e vemos os nossos irmãos que poderiam pura e simplesmente serem tratados nas casas espíritas, hoje estarem internados em sanatórios, sofrendo praticamente uma prisão até os seus últimos dias de vida, porque depois que serem atendidos pelos nossos psicanalistas, pelos nossos psicoterapeutas, tomando uma medicação extremamente potente, lesando os seus órgãos cerebrais, certamente que ele, passando a fazer um tratamento espiritual, ainda não consegue recuperar-se, porque ele foi submetido a uma medicação extremamente potente, lesando estruturas cerebrais que nós desconhecemos. Por que nós desconhecemos? Porque não somos especialistas nessas áreas, não somos psicoterapeutas, não somos psiquiatras, psicanalistas, então nós não conhecemos essa essência, mas compreendemos que dentro da casa espírita, com o amor e com a dedicação que nós nos entregarmos nas nossas atividades, sabemos que podemos ajudar em muito, não só na orientação, mas também nas curas definitivas. Porque vejamos, quantas pessoas que eram tidos como extremamente perturbados, quantas pessoas que eram considerados enfermos, mentalmente falando, quantas pessoas, e que foram posteriormente
conhecendo os problemas e sabendo que aquilo que se passavam com eles era pura e simplesmente um momento mediúnico. Então, a atuação dos nossos irmãos do mundo invisível, na busca e na cobrança que se fazem daqueles que eles são devedores, porque todos nós somos devedores uns dos outros, mas existem alguns de nós que têm um comprometimento maior. E tem alguém desse comprometimento que é um cobrador mais perspicaz e persistente, trazendo para nós problemas físicos, problemas espirituais. Porque quando não consegue atingir-nos diretamente, eles atingem quem? As pessoas que nós mais amamos, as pessoas que nós mais gostamos. E por tabela, indiretamente, nós também somos atingidos. E Jesus ofereceu-nos as condições, através dos seus apóstolos, nos seus ensinamentos, que todas as pessoas que atuassem verdadeiramente em seu nome, compreendendo que o Deus, o Pai Celestial, tivesse nas mãos as rédeas de todas as circunstâncias e situações, poderiam ser aliviados das suas dores. E dessa maneira, nós percebemos que nós nos encontramos nessa situação. É muito difícil para nós aceitarmos dos nossos comprometimentos, das nossas dívidas, do pretérito, do passado, em relação àqueles que estavam conosco no caminho, mas que foram prejudicados por nós num passado não muito distante. O que nos falta? Refletirmos. O que nos falta? Colocarmos verdadeiramente a bandeira do amor e da fraternidade nos nossos corações. Onde o nosso pensamento possa divagar por alguns minutos ou algumas horas do dia, pensando em realizarmos uma atividade de benemerência, pura e simplesmente, de maneira desinteressada, confiante que a espiritualidade benfeitora não nos faltará. E nós seremos assim auxiliados para que tenhamos condições de auxiliarmos e resgatarmos os nossos débitos, os nossos compromissos com todos aqueles aos quais nos encontramos comprometidos e algemados a eles mesmos. E assim nós caminharemos, mas não poderemos nunca esquecermos das passagens maravilhosas, benditas do Evangelho, na maneira em que Jesus vai a cada um daqueles que são seus apóstolos, selecionando-os, compreendendo-os, numa paciência inesgotável, oferecendo-lhes o saber e o conhecimento, mesmo tendo a certeza que muito daqueles conhecimentos não poderiam ser assimilados de imediato, mas compreendia que o tempo proporcionaria a cada um deles o momento exato de extraírem os ensinamentos que lhes foram oferecidos, para que pudessem buscá-los para eles mesmos, porque de uma certa maneira eles ainda se encontravam vivos, acesos na sua memória, embora que naquele momento em que Jesus estivesse fisicamente entre eles, eles pudessem ter esquecido de tudo aquilo. Mas quando Jesus é crucificado, quando eles ficam por conta própria, começa a vir à sua mente as lembranças de todo aquilo que lhe foi ensinado. E aí que eles absorvem ainda com mais segurança aqueles ensinamentos, aflorando vivamente na sua memória. E passaram realmente a colocar em prática. Olha, vocês profetizarão, vocês farão as curas em meu nome, vocês terão condições de auxiliarem a todos aqueles que buscam, não ostente nas suas vestimentas, nem ouro e nem prata, mas com a simplicidade onde vocês estiverem, que estiverem utilizando do verbo em meu nome, eu lá estarei com vocês. Passaram-se 2000 anos, as coisas não mudaram, mudaram os personagens, mas uma verdade universal, uma verdade absoluta, ela não vai desaparecer nem se apagar com o tempo. Porque vejamos,
daquilo que nós aprendemos nos 10 mandamentos, que não colocamos em prática até hoje. Mas aqueles 10 mandamentos da lei mosaica continuam vivos nos corações das pessoas. Aqui, ó. Continua vivo no coração das pessoas, e aos poucos elas vão se lembrando dos seus compromissos e dos seus comprometimentos, e que se encontram ainda comprometidas com tudo aquilo que havia acontecido. O que nos falta? Boa vontade. O que nos falta? Comprometimento. O que nos falta? Acreditarmos que verdadeiramente, tal qual os apóstolos, que foram retirados das suas regiões, lugares extremamente pobres e simples, onde o conhecimento deles era praticamente insignificante, mas que estavam apropriados numa conversão sincera e verdadeira para oferecerem a todas aquelas pessoas aquilo que Jesus ofereceu a todos eles. Porque naquela região todos gostavam de ficar próximos de Jesus. Não compreendiam de imediato, mas questionavam e era-lhes oferecido conhecimento. E aqueles conhecimentos que não adentravam nos seus corações de imediato, ficavam gravados e que poderiam ser recolhidos quando desejassem. Mas nós sabemos tudo isso, mas nos falta a confiança para exercitarmos tudo aquilo de quanto nós temos conhecimento. Vejamos bem, a ciência humana permite hoje que o homem vá a Marte. Permitiu que em 1969, praticamente 48 anos atrás, que vai completar no dia 28 de julho agora 48 anos, que o homem foi à Lua, ou seja, ofereceu-nos a inteligência, o conhecimento científico. Por que ainda nós não convertemos esses conhecimentos que estão nos nossos subconscientes para compreendermos a beleza, a grandeza, a bondade divina, o fortalecimento da fé, para nos colocarmos de uma maneira indireta, como discípulos ou como apóstolos? Ora, nós compreendemos às vezes que é difícil para nós deixarmos os nossos comprometimentos e os nossos compromissos sociais. Nós compreendemos que é muito difícil para nós deixarmos uma vida, digamos, de uma sociedade consumista para nos adequarmos a algumas situações. Evidentemente que, como nós dizemos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se nós pudéssemos, de uma certa maneira, conciliarmos essas situações, ao mesmo tempo que não fôssemos tão consumistas e tão materialistas, mas que pudéssemos amealhar um pouco destas circunstâncias, colocando-nos em alguns momentos como tarefeiros dessa divina seara de amor e fraternidade. Ou será que existe alguém aqui que não tem 2 horinhas de sobra por semana para se colocarem nas condições de singelos tarefeiros ou trabalhadores, mesmo que não seja com toda aquela pureza que nós vimos Jesus realizando, que os apóstolos realizaram, de maneira totalmente despreendida, porque o nosso momento hoje não é aquele momento de 2000 anos atrás, mas que nós pudéssemos convertê-lo, fazer uma adaptação, de forma que nós pudéssemos realizar aquilo que nós gostamos, e também auxiliarmos aqueles que se encontram numa dificuldade bem maior do que a nossa. Vocês acham isso impossível? Silêncio total. Silêncio total. Não é impossível, verdadeiramente não é. Mas nós precisamos de uma iniciativa. Nós precisamos de alguma coisa que motiva. E quando nós lemos as obras que a doutrina espírita oferece-nos com esclarecimento, principalmente naquelas obras que nós lemos, que falam realmente desse amor verdadeiro de Jesus, dos apóstolos, das suas passagens, das suas caminhadas, da sua trajetória, que nós naquele momento nos sentimos profundamente elevados.
compreendendo que nós gostaríamos de fazer aquilo, que nós gostaríamos de estarmos presentes há 2000 anos atrás. Mas nós nos lembramos lá do norte da Bahia, do Paripiranga, sol escaldante, terreno árido pedregoso, estrada poeirenta. E quando isso nos vem à mente, o que é que nós queremos? Eu quero ficar o mais distante possível desse lugar. Então, nós precisamos ainda de nos fortalecermos, nos tornarmos mais convictos, para que essa fé verdadeira que nós comentamos amadureça no nosso ser. E se nós não conseguirmos, não importa, o nosso esforço já é um motivo muito interessante para que tenhamos a busca, a procura, nos adequando às condições do momento em que nós vivemos, às circunstâncias que nós nos encontramos. Mas só de nós deixarmos de sermos maledicentes, só de nós deixarmos de abrirmos a nossa boca para falarmos uma heresia, que nós tenhamos a boca fechada nesses momentos, e que quando abrirmos a nossa boca seja para auxiliar, para bendizer, para fortalecer a quem quer que seja, numa caminhada às vezes mais espinhosa, num terreno mais árido do que esse que nós encontramos aqui, e nós perceberemos que aos poucos nós estaremos nos transformando. É evidentemente que no momento em que nós nos encontramos, sabemos que uma conversão da água para o vinho é quase que impossível. Mas se nós estivermos pensando e planejando alguma coisa, pensando que somos espíritos imortais, que jamais morreremos, que estaremos sempre vivos em algum lugar, e iniciarmos hoje essa transformação que levaria mais 2000 anos, mas compreendendo que a cada dia que passasse, nós daríamos um passo importante e seguro nesta direção. Então não tenhamos pressas, mas estejamos convictos que possamos estabelecer para nós um objetivo, e que esse objetivo nós necessitamos de um primeiro passo. E esse primeiro passo pode vir a qualquer momento, desde que estejamos atentos para as circunstâncias às quais nos encontramos, mas confiante de que lá, naquele lugar, é o meu objetivo, e é para lá que eu vou, e hoje eu vou dar o primeiro passo. E não retornarei mais, eu não retroagirei mais. Eu vou caminhar aos poucos, pausadamente, mas hoje eu não vou ser mais maledicente. Hoje eu vou chegar na minha casa, vou abrir o Evangelho e vou fazer as minhas orações convictos que eu serei auxiliado sempre por um divino amigo que me ama, que me quer bem, que jamais me deixará sozinho. Onde quer que eu esteja, onde que eu me encontre, eu jamais estarei sozinho, confiante no divino amigo que eu escolhi para ser o meu mestre, para ser o meu modelo, para que seja o meu guia. E neste momento eu sentirei as minhas energias se fortalecerem, se multiplicarem, e eu darei os meus passos na direção e no objetivo que eu desejo, confiante e seguro. Darei esse passo confiante e seguro, porque eu alcançarei esse objetivo, quem sabe uma encarnação ou duas a menos no decorrer dessa estrada longa, mas que nessa estrada longa nós procuramos sempre as estradas largas, do caminho dos vícios, onde nós ficamos envaidecidos, onde nós ficamos embriagados, e nessa embriaguez espiritual nós perdemos o nosso caminho. A nossa bússola não marca mais para o norte e nós ficamos desorientados,
e nós passamos a nos tornarmos enfermos fisicamente e espiritualmente, e ao invés de termos palavras de consolo para com o nosso semelhante, nós temos as palavras desapropriadas para as condições que se encontrem os nossos irmãos no momento de dor, de aflição e de sofrimento. Somos nós que escolhemos esse caminho. Tudo depende de nós. Então nós dizemos, mas como que eu posso fazer isso se eu me encontro enfermo? É nesses momentos em que nós temos uma dor de cabeça, que nós temos uma pequena dor, onde faz um pouco mais de frio, onde tem um pouco mais de chuva, que nós achamos que não é o momento apropriado para nós procurarmos a casa de oração, para nós procurarmos a benemerência. O frio nos assusta, as nossas mudanças climáticas nos assustam e nós fraquejamos. Era justamente nesse momento que nós somos colocados à prova pelas intempéries naturais, que nós deveríamos dar então o nosso testemunho adequado, mostrando o quanto nós já crescemos, o quanto nós já amadurecemos, o quanto nós já nos fortalecemos nesta caminhada bendita que o Pai Celestial oferece a todos os seus filhos nessa oportunidade constante de se regenerarem, de nos regenerarmos, para que tenhamos condições de dizermos de peito aberto: Deus é nosso Pai, Deus é meu Pai, e eu sou seu filho verdadeiramente falando. Então, não vejo que seja muito difícil. Talvez dentro das circunstâncias momentâneas que nós nos encontramos, desacreditados, extremamente apegados a uma matéria que vai desaparecer, que no decorrer de alguns tempos, alguns anos, nós deixaremos o mundo físico, retornaremos para o mundo espiritual e nós chegaremos lá com a mala vazia. Que todas as pessoas que saem para viajar levam uma bagagem, não é verdade? Mas adianta nós levarmos a nossa mala e não colocarmos nada dentro dessa mala? Se nós precisarmos de um canivete, nós não temos. Se nós precisarmos de uma mudança de roupa, nós não temos. Mas então deveremos colocarmos nesta mala aquilo que a doutrina espírita não se cansa de mostrar-nos, aquilo que os benfeitores amigos, os guias da codificação espírita ofereceram a Kardec. Então, façamos um esforço, lutaremos para colocarmos alguns vinténs, alguns centavos nessa mala, mas que não seja alguns vinténs para comprarmos aquilo que nós estamos deixando para trás, mas sim aquele vintém que nós chamamos de bônus hora, do nosso trabalho árduo em benefício das pessoas que se encontram numa dificuldade maior do que a nossa. E certamente lá nós não chegaremos lá de mãos abanando, não chegaremos lá de mãos vazias, de mala vazia, porque levaremos conosco as nossas atitudes fraternas, da confiança e do bem, pelo esforço que nós fizéramos, na expectativa de nos tornarmos melhor a cada dia. Evidentemente que ninguém vai chegar aqui guerrilheiro e sair daqui Francisco de Assis, mas de uma certa maneira nós compreendermos que esse trabalho da benemerência é trabalho para uma existência toda. Eu vejo alguém do mundo científico, quando eu leio alguma história sobre alguém, que eu tenho um projeto de vida, que esse projeto de vida é fazer de uma tese de especialização, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, que passa a vida inteira fazendo isso. Será que também não poderíamos ter uma tese de benemerência? Uma tese de fraternidade? Uma tese que nos levaria a um mundo maior e melhor, e que nós colocássemos esse projeto de vida, mesmo que não tivéssemos numa idade tão tenra, mas sim, mesmo na nossa idade avançada, que possamos traçar agora para nós um projeto de vida. E nesse projeto de vida, não é mais para esta vida, é sim para a vida futura, que nós estaremos lá num curto espaço de tempo. Os mais jovens demorarão um pouco mais e nós iremos na frente, não tenho receio.
Então, dessa maneira, eu estando confiante de que eu chego lá, não vou ter água santa não vou ter muita, mas eu vou continuar trabalhando se Deus permitir. Então vou procurar um trabalho, vou procurar um esforço. E é dessa maneira que nós deveremos fazer aqui enquanto nos encontramos nesse mundo físico. É nos esforçarmos para adentrarmos esse novo mundo com alguns vitens de bônus hora nessa mala. Na algibeira, não é? No alforge, carregando algumas coisas conosco que nos permitiriam chegarmos no mundo invisível e termos alguma coisa a mostrarmos. Mostrarmos a nossa educação, mostrarmos a benemerência, mostrarmos a fraternidade, mostrarmos a gentileza, mostrarmos a fé, mostrarmos que somos indulgentes, que aprendemos alguma coisa sobre indulgência, mostrar que agora nós perdoamos as ofensas, que nós agora não temos mais a mágoa e o ódio nos nossos corações. E tudo isso nós levaremos conosco e levaremos numa mala. Não precisamos nos preocuparmos, porque não é porque a VASP, a TAM, está querendo cobrar agora excesso de bagagem, que vocês não poderiam levar nada nessa mala, você compreende? Então quem viajar com uma mala muito grande vai ter pagamento extra por excesso de bagagem. Já acabou, né? Nem na Gol, né? Nem na Gol. Nem na Gol não vai mais. Nem na VASP não vai mais, na Gol não vai mais. Então agora nós temos outras empresas que querem exigir de nós excesso de bagagem. Não nos preocupamos não. Porque o peso que elas vão fazer em nós será muito leve. Por quê? O jugo, o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Então nós poderemos nos empreendermos todos os nossos esforços, que nunca vai dar excesso de bagagem, porque o fardo é leve. Então, desta maneira, não nos preocuparemos tanto em nos mostrarmos. Não nos preocuparemos tanto em mostrar o que tem na nossa mala, mas sim a pureza de sentimentos que nós levaremos conosco. Compreendendo que avançamos 1 milímetro nessa encarnação e que certamente numa próxima, mais desenvolvidos, acrescentando pouca coisa em nós, mas nos conscientizando e nos amadurecendo, tendo a certeza absoluta que nós levaremos conosco a nossa bagagem de mão, mas extremamente lotada pelo sentimento, pela humildade, por todas as virtudes que o Espírito deverá carregar consigo. Lá em Frutal, na minha terra, tem uma senhora que chama-se Deus Manda. Olha o nome dela. Deus Manda. Deus manda e manda. A dona Deus manda. Deus manda. Ela manda e ela faz. Incrível, né? A gente falando assim, parece que é apenas uma curiosidade. Não. Ela sonha, transporta para o mundo invisível e traz na sua mão, no dia seguinte, o projeto no papel de tudo que ela deverá fazer. Então, esses projetos custam caro, precisam de recursos. Mostra para as pessoas, é uma festa hoje, uma daqui 15 dias, e vai, faz uma creche, faz isso e faz aquilo. E na creche que ela tem lá em Frutal, que ela dirige, o qual meu cunhado é presidente dessa creche, a dona Deus Manda entrou só com um projeto, porque Deus mandou que ela fizesse o projeto. Ele é o presidente dessa creche. É a entidade lá em Frutal, que tem 65 mil habitantes, que mais emprega pessoas, com exceção da prefeitura e uma usina de cana-de-açúcar que tem lá. As pessoas que trabalham nessa creche e as pessoas que são assistidas nessa creche, fica o terceiro lugar no número de pessoas entre os assistidos e os trabalhadores. Então, mesmo sabendo que somos obedientes, vamos permitir que em alguns momentos Deus manda. Porque Ele não quer mandar com chibatadas, a ferro e fogo, mas sim
nas nossas transformações, nas nossas mudanças, mostrando-nos sempre o seu amor, a sua bondade. E nos espelhando desse amor e dessa bondade, nós também nos transformaremos e passaremos a atender a sua vontade. Porque de tudo aquilo que nós sabemos, de tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, de tudo aquilo que Moisés deixou escrito nos 10 mandamentos há 3.500 anos atrás, nós ainda não fazemos nada. Mas não sejamos pesarosos, não fiquemos entristecidos, porque nós sabemos que o amor, transformando em nós, mesmo que não tenhamos grandes realizações, só essa mudança de sentimento pode atenuar e pode cobrir uma multidão de pecados. Eu não estou falando para todos, porque eu acho que pecador aqui somente eu mesmo, né? Então é para mim que eu estou falando. Então não se coloque na mesma situação que eu. Mas então, se nós nos convertermos nos nossos sentimentos, se nós colocarmos os nossos pensamentos a serviço da espiritualidade maior, certamente nós ainda teremos muito tempo para realizarmos algumas coisas. Alguém pensa, poxa, tarde demais, não adianta recomeçar agora, eu já estou acostumado com isso, com aquilo, não quero abrir mão disso, não quero abrir mão daquilo, e aos poucos vai se afastando dos compromissos, vão esquecendo os compromissos, mas que de um momento para outro pode haver o estalo do Vieira. Vocês sabem quem era o Vieira, o padre Vieira? Não? Um parente meu muito distante, que minha mãe também é Vieira, você compreende? Então, ele era um cara inculto, de um momento para outro, ele recebe uma graça e passa a escrever poesia e se torna um grande literário. Existem transformações de imediato. Francisco de Assis é um deles. Era um guerreiro. E posteriormente se tornou uma pessoa que nós conhecemos, canonizado como santo, extremamente humilde, numa prece, numa oração que ficou como herança para nós, extremamente bela e profunda para as nossas reflexões. Então, bondosos irmãos, não ficamos entristecidos, não nos amofinemos, mas quando nós tivermos a oportunidade para percebermos as nossas mudanças e as nossas transformações, não sejamos resistentes. Se alguém precisa de um pequeno auxílio, façamos. Mas nós pensamos que às vezes auxiliar uma pessoa na cidade, na rua, se torna uma situação degradante, alguma coisa semelhante, não importa, nós façamos as nossas orações. Nós vamos orando, vamos adaptando, vamos nos acostumando com essas situações e passaremos a auxiliá-los diretamente, onde quer que se encontrem, nos lugares onde vivem, mesmo que às vezes nós achamos que esses lugares oferecem-nos alguma periculosidade para nós. E nós lamentamos, puxa vida, esse mundo extremamente violento, Deus me livre, eu não farei isso, não irei naquele lugar. Ora, se nós tivermos que nos desencarnarmos, é melhor que nós nos desencarnemos pensando e fazendo bem. Pior se nós formos tomados de assalto, a nossa vida for retirada e nós não estivermos num local onde não é adequado às pessoas. Então seria bem mais lastimável para nós perdermos as nossas vidas no momento em que nós nos encontrarmos num momento de festividades de baixo calão, alguma coisa semelhante, festas de vícios, como eles dizem, essas festas raves. Rave. Então é o seguinte, não seria para nós bem mais degradante perdermos as nossas vidas, desencarnarmos nestes momentos, nessas festas de muita orgia e de muito vício, do que perdermos no momento em que nós saímos de coração aberto para auxiliarmos uma pessoa e somos acometidos às vezes por um assalto, uma bala perdida, alguma coisa semelhante. Então o que seria melhor para nós? Ora, ninguém quer deixar o mundo físico. Que quando nós falamos que nós teremos que voltarmos ao mundo espiritual, que de lá nós viemos, que nós devemos voltar, ninguém quer voltar. Por que será, hein?
Alguma sugestão? Todo mundo sabe que nós moramos lá na Vila Gerte. E eu vim de lá para cá e estou aqui. Agora eu não quero voltar para lá nem a pau. Tem alguma coisa nesse caminho que me assusta, que me amedronta? Por que eu não quero voltar? Se todo mundo sabe que nós viemos do mundo invisível reencarnando. E que ao desencarnarmos nós retornaremos para lá. Por que nós não queremos ir para casa? Quem já passou assim uns 30 dias fora de casa aqui? Você não tinha vontade de voltar para sua casa? Nossa. Então, agora ninguém quer voltar para casa. Todo mundo tem medo de voltar para casa. Será que eram como aquelas histórias dos navegantes espanhóis e portugueses que quando iam deixar a Europa para atravessarem o Atlântico e que eram amedrontados pelas autoridades eclesiásticas e dizendo que havia monstros nesse caminho, que depois ia ter um abismo profundo, que caíam lá, desapareceriam e tudo mais, aquelas histórias todas que nós conhecemos. Será que nós imaginamos que existem entre esse local que nos encontramos e a nossa casa algumas imagens fantasmagóricas? O que vocês acham? É a dúvida. É a dúvida? É a incerteza? Com certeza. Por isso... Pegou a família, não é? Eu acho, no meu caso. Não, como é que eu posso sentir apego da minha família, que eu já tenho muitas pessoas que já foram primeiro do que eu, que estão me esperando. Eu tenho família lá também. Eu vou encontrar, não sei, mas deixar é mais difícil. Vamos, mas eu deixo uma meia dúzia aqui, arrumo uma meia dúzia do lado de lá, tá tudo em casa, não tá? Então, por que nós ficamos assustados com essas situações, gente? Por que tememos tanto de retornarmos para o nosso lar? Porque dá medo de, em vez de ir para o nosso lar, ir para um brau. Evidentemente que lá é um estágio. Pela situação que nós nos encontramos, lá é um estágio. Eu vou nem banheiro quando eu fico fora de casa. Agora, não, bem recebido. Então é o seguinte, mas se nós fôssemos para o 2 brau, ou para o 3 brau, que é alguns pavimentos mais embaixo, então está em tempo de revertermos aquilo que nos amedronta. Está em tempo. Porque se daqui para frente nós nos convertermos de coração, de sinceridade, fortalecendo a fé, mudando os nossos sentimentos e as nossas atitudes, é tempo para modificarmos essa situação. Então, que todos nós estejamos confiantes que Jesus é o Divino Amigo. Que todos nós sejamos confiantes que Deus é nosso Pai. Que todos nós tenhamos condições e a confiança que nós podemos fazer a cura. Que todos nós tenhamos condições de que, colocando as mãos verdadeiramente com sinceridade, com humildade, com sinceridade, nós faremos as curas, afastando os demônios, pessoas em condições de obsessões. Todos temos condições de fazermos isso. Mas eu falo isso e as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam, porque quando acontece alguma coisa semelhante, ficam amedrontados e não têm confiança de fazer a intervenção que precisa. Sejamos mais confiantes. Esses temas, nós voltaremos a falarmos dele, porque é do meu agrado que todos nós tenhamos mais confiança naquilo, nos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, para que estejamos sempre convictos das nossas possibilidades e que nós estejamos onde estivermos. Jamais estaremos sozinhos. Os benfeitores amigos, através de Jesus, estarão nos orientando, nos dando novas forças e novas energias. E então é confiante nesse Divino Amigo que nós pedimos licença para apagarmos a luz, mas eu apaguei antes de pedir, que nós rogaremos ao Pai Celestial para que nos assista, nos ampare, nos dê confiança para prosseguirmos, sempre procurando a estrada do bem, compreendendo que Jesus, o Divino Mestre e Senhor, jamais nos faltará, estando sempre conosco,
oferecendo-nos os melhores momentos, as inspirações necessárias para tomarmos a conduta, a atitude adequada às nossas necessidades. Em nome de Jesus, o nosso Divino Mestre. Em nome dos diretores espirituais dessa casa de oração e de caridade. Em nome dos diretores desta atividade desta noite. Nós rogamos a Jesus, pedimos o amparo de Chico Bezerra, de Eurípides, para que esteja sempre conosco. E assim nós repetimos com muita confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós